E eu quero apenas fazer uma reflexão com vocês. Eu não sei qual será a última mãe, ou seja, no arrebatamento da igreja, ou seja, no chamado fim do mundo. Eu acho que nós nunca teremos a informação de quem será a última mãe, sabe? Aquela mãe do último segundo, do arrebatamento, da finalização, do fechar de todas as coisas. Mas nós sabemos quem é a primeira. E é sobre ela que eu quero conversar com vocês, certo? Eva é alguém que me inspira e que nos inspira. E o tema da minha mensagem é: a vida está nelas. Porque o homem, por mais que ele queira fazer as coisas prosseguirem, ele não tem condições de gerar. Vai aqui uma brincadeira, né? Se um homem sair de casa, por mais bem arrumado que ele esteja, por mais convencido de si mesmo que ele esteja, e ele disser assim: hoje eu vou engravidar alguém, ou eu vou ter um filho, ele não vai. Primeiro, porque no útero dele não vai nascer. E segundo, porque ele precisa encontrar uma mulher que aceite o convite. Mas eu aprendi uma coisa: se uma mulher disser que ela vai engravidar do marido, do vizinho, do leiteiro, do padeiro. Mas você pode ter certeza que é muito mais fácil ela encontrar um adversário para engravidá-la. Ou seja, de uma forma, lógico, né, brincando, eu quero dizer a você que a vida está, né, na mulher, no ventre da mulher. E quando nós olhamos para Eva, eu confesso que eu nunca tinha olhado nesse prisma. E preparando essa mensagem, eu me deparei com Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis 4, verso 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, ou um varão. Coloca o 2. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Põe o 4, 25. Gênesis 4, verso 25. Isso. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Gênesis 5, verso 4. Gênesis 5, muda só o capítulo aí, e verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Preste atenção aqui, porque aqui nós temos a narrativa, né, dos filhos de Adão. Mas eu não quero me concentrar nisso. Eu quero me concentrar hoje em sua esposa Eva, na qual nós temos pouquíssimas informações a respeito dessa mulher. Tá, para mim, uma das mulheres mais importantes foi ela, né, sem instrução ou instruções nenhuma, que aprendeu a lidar pela primeira vez com menstruação, que aprendeu a lidar, né, com crises hormonais, com gravidez, com cólica de criança, dor de ovo, todas essas coisas que você pode imaginar, que normalmente uma mulher mais velha tende a instruir uma mais nova. E quando isso não acontece, pode acontecer o que nós vemos na história, né, de Salomão julgando a causa de duas mães, onde uma mãe, por falta de habilidade, acaba matando o próprio filho sufocado, quando, né, Salomão julga a causa das duas mães. Eu quero dar uma olhada com vocês hoje sobre algumas coisas importantíssimas. A Bíblia nos diz aqui que essa mulher, ou seja, a primeira mãe, seu primeiro filho é Caim, seu segundo filho é Abel, seu terceiro filho é Sete, e além dos 3 meninos, ela ainda teve muitos filhos. Isso não é nada de se estranhar, principalmente nesse ambiente, porque outrora, até mesmo, né, aí se buscarmos os nossos avós e os nossos bisavós, eles tinham 8, 10, 15, 20, né, até 25 filhos. Nós encontramos algo que era muito comum. Talvez hoje, na nossa cultura, na cultura atual, para nós, se falar que alguém teve 5, 6 filhos, você já diz: isso é louco, né? Essa pessoa é maluca. Mas quando olhamos um pouquinho para trás,
nós vemos que isso era muito comum. Então eu não posso te precisar quantos filhos Adão teve com Eva, mas provavelmente foram bastantes. Nós temos 3 tratados aqui como nome, com nome, e nós temos ainda aí o último texto, 800 anos e gerou filhos e filhas. Eu imagino, também não posso te precisar quantos anos Eva tinha, mas essa foi uma pergunta que eu me fiz. O texto diz apenas que Adão vai viver 900 e um pouquinho, porque ele vive aqui, foram os dias de Adão depois que gerou 7, 800. Coloca o verso seguinte, o verso 5, dá para colocar para mim? Você está no 4 aí, é só mudar para o 5. Gerou filhos e filhas. Deixa eu ver se... Cadê? E foram todos os dias de Adão, ou que Adão viveu, 930 anos e morreu. Bom, nós sabemos já por informação que Eva era mais nova do que ele. Eu não sei quantos anos ela era mais nova, e o texto não narra a morte dela. Provavelmente os dias não eram contados como os nossos. Há alguma diferença no que diz respeito. Mas, por mais que seja, nós vemos um casal com possibilidade de ter muitos filhos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero conversar com vocês primeiro sobre a importância dessa mulher e, na verdade, colocar sobre o exemplo de Eva e aquilo que eu vou falar dela, a importância das mulheres, certo? Por muito tempo os homens não conseguiram enxergar sua importância. Por longo tempo tentaram sufocar a mulher, primeiro com o analfabetismo e com o machismo, que sempre esteve por trás de tudo isso. Depois as mulheres foram alfabetizadas e o homem começou a usar o poder econômico para dominá-las. Se a mulher obedecia, ele liberava um pouco mais, ela tinha algum tipo de vantagem, e a mulher sempre vivendo nesse ambiente de sufoco, sempre vivendo nesse ambiente de retração. Mas vamos dar uma olhadinha, no momento em que ela é criada por Deus, pois nós somos criacionistas, e no capítulo 2 de Gênesis, no verso 18, o texto diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Presta atenção primeiro na importância da mulher. Deus cria um homem, e ele olha para esse homem e diz, não é bom. Eu entendo, respeito, até falo sobre isso, que tem pessoas que vêm a este mundo e não vão casar, não vão conseguir encontrar uma pessoa para viver, e eu tenho que respeitar tudo isso. Mas segundo a Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Quem deu esse parecer foi Deus, e Deus vai criar uma mulher para este homem. Deus vai criar Eva para ele, e ela vai ser de suma importância, primeiro por causa do propósito de povoar a terra, mas muito mais do que isso, nós vamos encontrar algumas coisas, e até atitudes ruins de Eva, se é que nós podemos dizer assim, nós vamos conseguir encontrar algumas coisas positivas. Mas eu quero ressaltar primeiro a importância de uma mulher. Quando o texto diz, far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea, me parece que essa idoneidade tem muito a ver com sabedoria. A Bíblia diz, aquele homem que conhece, que consegue achar uma mulher de verdade, uma mulher sábia, ele acha um verdadeiro tesouro. Nós temos inúmeros textos bíblicos falando sobre isso. Mas assim como uma mulher sábia, uma mulher íntegra e idônea, constrói e é boa para a vida de um homem, o oposto disso também costuma ser o caos. E quando eu estou tratando aqui de mulher, eu quero ressaltar, na verdade, a postura e o posicionamento das mulheres sábias. Não quero falar hoje de posicionamento equivocado de mulher nenhuma, esse não é o meu propósito, mas eu quero mostrar a importância. Deus olhou e disse, o homem não vai sozinho
no projeto que eu tenho para realizar nesta terra. Então eu vou preparar uma mulher para ele. Que tipo de mulher? Uma que fosse idônea, uma que tivesse a capacidade de estar ao lado dele para o auxiliar. Essa era a primeira mulher. A ideia de Deus não é que fosse uma mulher rixosa, não é que fosse uma mulher briguenta, não é que fosse uma mulher... Não. Seria uma mulher preparada, certo? Altamente preparada para cumprir a missão, a submissão, né? A auxiliar a missão de Adão. Esse era o propósito. Mas quando eu olho para o verso 3, ou para o capítulo 3, verso 6, eu vejo que Eva tinha coisas que nós não conseguimos encontrar em Adão. Olha o que o texto diz no verso 6 do capítulo 3. E vendo a mulher aquela árvore, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Preste atenção, porque eu nunca vi Adão olhando para a beleza do jardim. Não há um texto que me diga que ele olha para uma árvore, certo? Ele está num paraíso. E Adão, apesar de estar num paraíso, me parece que não tem a sensibilidade de olhar a beleza das coisas, de sentir o cheiro das coisas, de fazer um elogio a uma planta, a um animal. Eu nunca vi a postura dele. Eu vejo na mulher que Deus criou, não apenas a capacidade para ser uma companheira de verdade, uma mulher que iria construir um projeto ao lado do homem, mas uma mulher que era capaz de notar a beleza e valores, sabe? Quando nós olhamos isso, isso é algo que vem, pelo menos, impregnado na maioria das mulheres. A percepção, sabe, aquela coisa feminina, gostosa, de olhar e de notar as coisas que para nós homens passa por despercebido. Você é capaz de ir numa festa com sua mulher e no final não ser capaz de dizer 5 pessoas que estavam na festa que você nem viu. Você vai com a sua esposa, ela provavelmente, mesmo que não conheça todas as mulheres que estiverem ali, saberá quase 100% dos modelitos, das cores, das indecências, dos feios, das gordas. Ela saberá descrever o sabor do bolinho, do bolo, se o glacê estava alto, se estava baixo, se colocava a música certa, se a gravata do noivo estava torta, porque a mulher é algo extraordinário, sabe? Esses detalhes não podia vir de homem nunca, sabe? Essas coisas de olhar valores, de olhar beleza. Eu olho para Eva, você pode dizer, mas foi nesse ambiente que ela pecou. Tudo bem, olha para esse ambiente, é o jeito, né? Eu não posso apagar o erro dela, mas eu acho fascinante olhar para um camarada que chegou primeiro no paraíso, que viveu no paraíso e nunca vê um elogio de Adão, nunca vê Adão ressaltar nada, sabe? A Eva olha para aquela árvore e acha aquela árvore bonita, ela olha para aquele fruto, acha o fruto agradável, ela sentiu o cheiro, sabe? É alguém que está participando de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A grandeza das mulheres é exatamente por isso que eu não gosto muito do feminismo, porque o feminismo não tem por projeto e propósito ressaltar a feminilidade das mulheres, mas muito pelo contrário, acabar matando isso, removendo da mulher essa beleza, sabe, essa sutileza, essa coisa agradável, sabe, de preparar, né? Poucos homens preparariam um filho bem arrumadinho para sair do que, né? As mães ou as mulheres. Ontem eu fiz uma postagem brincando na minha rede social das coisas que ouvíamos, né, de nossa mãe ou da maioria das mães, né, coisas como: não quero nem mais um pio, vai pegar seu chinelo agora, se eu for aí eu te rebento. Tu não está falando com teus coleguinhas não, eu quebro a sua cara, vai para o quarto agora, vai tomar banho seu porco, vai escovar esse dente, senta aqui que eu vou catar piolho, seu piolento, está sujando assim porque não é tu que lava, vai comer tudo. Frases que a maioria de nós ouvimos ao longo da nossa história de quem nada mais, nada menos, né, do que um dos seres mais belos dessa terra,
o sexo feminino. Quando eu olho para Eva nesse ambiente, um ambiente que ela vai cair, é verdade, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma, mas é importante nós notarmos a beleza, a capacidade das mulheres de ver valores, de enxergar coisas, né? Eu brinco nas minhas palestras de casais que mulheres, elas conseguem ver coisas que nós homens não conseguimos ver. E quando nós não recebemos ou não acatamos as orientações, né, delas, no final temos que ouvir aquela frase, né, pequenininha, mas que é horrorosa: eu te avisei, eu te falei. Ou seja, eu olho para as mulheres e vejo em Eva a capacidade, mesmo lá naquele paraíso, de notar coisas, sabe, de observar coisas, de tirar proveito de coisas tão belas. Eu olho hoje para o mercado de trabalho e para o ativismo. Primeiro o que ele fez com o homem, convencendo o homem que ele precisava de sair de casa para conseguir tesouros para botar dentro de casa. E como hoje não existe mais tesouros, porque só é tesouro enquanto não sair o próximo modelo, só é tesouro até a moda não mudar. Então eu nunca consigo trazer ou ter dinheiro suficiente para trazer todos os tesouros, porque o dia que eu tiver uma televisão LCD, o dia que eu tiver uma televisão 4K, o dia que eu tiver uma televisão de tela plana, o dia que eu tiver um smartphone 5, 7, 8, 10, 11 Pro, Plus, sempre, qual é o propósito? Você nunca vai ter tesouros. Nunca vai ter tesouros, porque na verdade os seus tesouros não estão fora de casa, os seus tesouros estão dentro de casa. Destruíram os valores dos homens de verdade. Às vezes eu olho para minha casa, né, e estava lá como hoje estava minha esposa, meus 2 filhos, meu neto e minha nora. E eu pensei assim, comigo lá em casa hoje à tarde, eu nunca imaginei que dentro de uma sala que não deve ter 30 metros quadrados, é onde nós estávamos, poderia caber meu maior tesouro. Tudo que eu tenho de valor estava dentro daquele quarto, sabe, que não tinha 30 metros quadrados. Só que pior que fazer isso com um homem que trabalha igual um burro de carga, como muitos descrevem, saindo de casa para buscar riquezas, e no máximo que vão deixar na sua casa são herdeiros, porque herdeiros são aqueles que vão herdar os seus bens, mas sucessores são aqueles que vão dar sequência ao legado que você deixou. Hoje a maioria de nós só conseguimos treinar, se é que precisamos de treino, herdeiros, pessoas que vão andar no meu carro, vão receber uma pensão, vão fazer isso, mas a minha pergunta, isso é o que fizeram conosco. E se não bastasse, hoje está sendo feito com as senhoras, com as mulheres, com as mães, que às vezes para ter um ambiente de dignidade, sai de casa para ganhar um salário, que às vezes é menor do que ela vai pagar alguém para trabalhar na sua casa, só para se sentir realizada. Olha que coisa louca e estranha, que mundo equivocado nós estamos vivendo. Mas quando eu olho para essa mulher aqui, para ganharmos tempo, ainda no verso 6, preste atenção, primeiro ela tem a percepção do ambiente, ela olha para uma árvore que me parece que Adão nunca notou, certo? Ele não tem muita percepção, mas o final do texto diz assim: e ela tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido. Eu quero falar um pouco com você sobre esse poder de influência feminino. Eu acho isso muito legal, porque eu tenho aprendido que essa sensibilidade, uma mulher idônea e sábia, criada por Deus, que é capaz de observar a beleza e valores em coisas aparentemente insignificantes, ela exerce um poder de influência muito grande, muito grande. Você vê que às vezes nós olhamos, nós não entendemos direito como tudo isso aconteceu, né? Para nós é muito nebuloso, nós só temos uma visão parcial, há uma névoa de que, né, sobre a informação exata, então nós só vamos receber tudo quando chegarmos lá,
a Bíblia diz: agora eu conheço em parte, mas um dia eu vou estar face a face, então eu vou conhecer do jeito que eu sou conhecido. Então, ninguém aqui tem todas as respostas, mas é estranho como Eva consegue persuadir Adão a desobedecer a Deus. Que poder de influência é esse? Hoje, na maioria dos lares que eu tenho visto, me perdoe, e se você não é um desses, não tem problema nenhum, eu estou trabalhando com regra, eu estou falando do poder feminino e da bênção, né? Das mulheres, mas a maioria dos ambientes onde eu ando vendo, as mulheres estão controlando tudo, ficaram, né? Com um poder de influência tão alto, que me faz até compreender um pouco o que eu estou vendo aqui. Eva vem, eu imagino assim, ela com um fruto na mão, e provavelmente ela já o tinha mordido, já tinha mastigado e já tinha engolido. E ela chega para Adão e diz: peguei do fruto e comi. Bom, gente, eu imagino que Adão poderia dizer: comeu? Maneiro, beleza, tá legal, não quero não. A hora que Deus chegar aqui, me dá o fruto. Vou mostrar para ele e falar: ó, Senhor, como é que Eva convence Adão a desobedecer a Deus? Que nível de influência é esse? Por que eu estou falando isso? Porque quando uma mulher influencia, quando uma mãe influencia seu filho, e aliás até nós hoje, que eu estou falando para maridos aqui também, nós um dia fomos filhos e preparados num ambiente. Quando eu vejo mulheres reclamando de filhos machistas, eu lembro quando eu era garoto, as mulheres treinavam seus filhos para serem machistas. Eu via discurso de mães que dizia: prenda suas cabritas porque o meu bode está solto. O que é isso? Um texto machista. Quando nós olhamos para esse poder de influência, sabe? O que eu vejo é que se uma mulher for habilitada para influenciar seu filho, sua casa, certo? Seu marido, porque poucos, pasmem vocês, se vocês acham que o número maior é de homem que mata mulheres, você está enganado. Há um número muito maior de mulheres que matam homens. Se você acha que a violência doméstica é constrangedora para uma mulher chegar numa delegacia e dizer que foi agredida por um homem, é muito mais desconfortável o marido chegar numa delegacia e dizer assim: minha mulher me deu uma surra. As informações, eu não estou fazendo apologia a nenhuma das duas agressões, até porque é tudo violência doméstica, e a Maria da Penha, em tese, está aí para resolver tudo isso, tanto para um lado quanto para o outro. Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui, mães, impulsionar vocês a entender que a precursora de tudo isso chegou nesse mundo altamente capacitada para lidar com todos os tipos de problema, sabe? Habilitada para lidar com coisas e ter sensibilidades que homens não foram capazes de obter, e talvez por isso não consigam transmitir para seus filhos, talvez porque suas mães não lhes transmitiram essa essência. A grande verdade é essa. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Uma mulher influenciadora, e se essa influência for por bem, está tudo tranquilo. Nós vamos ter coisas maravilhosas, como Abigail, nós vamos ter coisas extraordinárias, como Débora, mas se essa influência for para o mal, nós vamos ter coisas horrorosas, como Jezabel. Nós vamos ter coisas terríveis. Mas não se pode negar que o nível de influência de uma mulher, o nível de influência feminina é tão alto, que guerras, pasme você, guerras já mataram menos durante a própria guerra do que os acampamentos de mulheres com doenças venéreas, tanto na Europa quanto na América, certo? Tanto na França quanto nos Estados Unidos, principalmente França e Estados Unidos.
onde inimigos levavam, sabe, para onde o acampamento dos soldados iam, havia um bordel ambulante que caminhava e acampava para aqueles homens que estavam estressados dando tiro, se divertissem com meninas que transmitiriam para ele DST, e eles morreriam muito mais de doenças do que da própria guerra em si, por causa da influência, por causa do poder, sabe? Quando as mulheres descobrem seu poder e canalizam seu poder para o bem, sabe? Para dar a sensibilidade, ajudar homens que talvez sejam tão duros e indisponíveis, porque foram treinados por mulheres que não lhe ofereceram nada, e caem na mão de uma esposa que tem lhe oferecer tudo. Grande parte dos adultos doentes são frutos de crianças difíceis. Ou se você quiser trocar, adultos difíceis são frutos de crianças doentes. Essa influência positiva, por isso que eu preciso falar para vocês, porque nós estamos aí, está morrendo muita gente, está morrendo, mas está nascendo muita gente. A importância das mães, um papel tão grande, por causa de seu nível de influência. Mas olha o verso 4, ou melhor, eu não coloquei aqui, 3,13, coloca para mim, já estou terminando. Essa para mim é extraordinária. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Volta no verso 12, por favor. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quem enganou o homem segundo a versão do homem? A mulher. Mas preste atenção em quem enganou a mulher, verso 13. Agora Deus sai do diálogo com o homem, Deus conversa com o homem e diz assim: por que você fez? Ele diz: porque a mulher me enganou. Agora Deus vai conversar com a mulher e diz: por que você fez? Ela diz: porque o diabo, o Satanás, ele me enganou. Para enganar um homem bastou uma mulher, mas para enganar uma mulher teve que ser Satanás. Eu queria que você parasse um pouquinho e eu vou jogar um peso para as mulheres aqui agora, e com todo respeito. Uma mulher só é enganada por um homem ou quando está dominada por um sentimento de paixão, ou quando não quer enxergar. Um homem não tem poder para enganar uma mulher. Pelo menos é o que está aqui na Bíblia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que para corromper uma mulher, para desviar uma mulher, você pode dizer assim: mas por que o Satanás não veio falar com o homem? Porque não precisava. O homem não era tão fechado a este ponto de precisar de uma força máxima. Bastou conseguir uma mão de obra para que o homem fosse persuadido, né? Eu já vi pessoas dizendo assim: por que é que o diabo falou com a mulher? Porque ela era mais fraca. Não, querido. Ele falou com ela porque ela era mais forte. Mais fraco era o homem. Porque mediante da palavra de uma mulher que ele não sabia que estava sendo usada por uma serpente, ele cedeu. Mulheres, eu preciso deixar essa mensagem para vocês aqui como mães, e muito mais como mães, né? Porque hoje falar de mãe é um negócio muito superficial, né? Hoje a mãe vai embora, entra no meu gabinete dia após dia, a mãe vai embora e deixa os filhos e foge com o amante. A mãe de hoje. A mãe quer mandar o filho morar com o pai para ficar com uma vida. As mães mudaram.
Sabe aquela historinha que nós falávamos de homens? Ah, pai é quem cria, aquela coisa do homem que dava valores, dava princípios. Pois é, as coisas mudaram ao longo do tempo. O que nós temos visto hoje, né, são mulheres que me parece que perderam, mediante a todo o poderio que tem, a toda a capacidade que tem, para fazer as coisas, para anotar as coisas, para fazer as coisas funcionarem, para usar de influência da forma, né, ou da forma positiva, porque há uma resistência muito forte no sexo feminino, muito forte. Mulheres são poderosíssimas, só que ao longo do tempo foram tão subjugadas, foram tão desvalorizadas, que eu olho para hoje e me parece que elas não querem mais justiça, elas querem vingança, um movimento, que busca subjugar um homem, se é que isso é necessário. Esses dias me perguntaram: pastor, o que o senhor acha que essa pandemia está destruindo tanto casamentos? E eu disse para uma deputada, eu disse para ela assim: e lá casamento precisa de pandemia para enfrentar a crise? Não é de hoje que nós enfrentamos crise. O que estamos lidando são com pessoas frágeis. E qual é o grande problema? É a fragilidade feminina. As mulheres estão cedendo, estão se enfraquecendo. A grande verdade é essa. Aquilo que tirou o homem de seus valores, de seus princípios e o colocou no mercado de trabalho para ganhar tesouros, para chegar em casa com tesouros e descobrir que a mulher dele fugiu com um vizinho que não tem 10% do que ele juntou para trazer para casa, que o filho dele, que ele juntou para colocar numa universidade ou para fazer algo extraordinário, não quer estudar porque está enfiado nas drogas, no álcool, nas más companhias, na bandidagem, e às vezes nem de dinheiro precisa, porque quem tacou fogo em índio em Brasília não era ninguém, né, de comunidade carente. Quem espancou a prostituta aqui na Barra da Tijuca, no Recreio, não foi ninguém, né, de comunidades carentes, circunvizinhas à Barra da Tijuca. Eram pessoas de classe média alta, demonstrando o quê? Que os valores e os princípios foram embora, porque pessoas que deveriam transferir para a próxima geração, porque é isso que nós estamos sofrendo. O que nós estamos vivendo é uma crise de família. Essa é a grande verdade. Porque primeiro tira os pais de casa. Um menino chega para o pai e diz assim: o pai, posso sair? O pai fala: vai lá e fala com a sua mãe. Mãe, posso sair? Fala com o seu pai. O menino diz: quer saber de uma coisa? Fui, aqui ninguém manda. Aqui eu vou e depois digo para onde fui. O que nós olhamos para toda essa estrutura, e é isso que eu quero deixar para as mães nesse dia, ressaltar o seu poder de influência, a capacidade que veio embutida em vocês, essas coisas, sensoriais, vamos dizer assim, isso é extraordinário. E Eva tem uma das coisas que nunca, eu não posso dizer que sei o que é, porque eu não sei. Meu pai que falava que sabia. Meu pai disse assim: meu filho, eu já perdi 2 filhos, e você não sabe a dor de perder um filho. Você não sabe. Eu já vi gente dizer: minha esposa morreu, pastor, e eu senti muito que ela morreu, mas quando eu enterrei meu filho, eu não sei descrever o que eu estava sentindo. Eva foi a primeira mulher nesta terra que teve um bebê, e a primeira que enterrou um filho, assassinado pelo próprio irmão. Por isso nós vemos no terceiro filho o discurso dela. Ela libera um pouco da sua dor e diz a Deus: muito obrigado, porque o Senhor me deu 7 no lugar de Abel, o menino, o meu filho que morreu. Mulheres, me parece que têm um pouco mais de facilidade para lidar com muitas coisas. Eu quero parabenizar, se é que posso fazer isso. Deixa eu trocar. Eu quero louvar e bendizer e agradecer a Deus pelas mulheres, por suas facetas, por sua capacidade de se reinventar, de trazer para esse mundo tanta beleza. Eu fico imaginando um mundo só de homem, provavelmente ele seria preto, cinza e azul, e talvez marrom, por mais os mais moderninhos, certo? Mas
eu descubro nas mulheres a força. Eva era alguém, só para recapitular e eu fechar, alguém que veio capacitada, altamente treinada para ser uma grande mulher, e você é descendente dela. Eva era alguém capaz de notar beleza, capaz de notar valores, onde para outros passavam por despercebidos. Eva era alguém que era capaz de usar sua influência, como usou aqui, de uma forma negativa, é verdade, mas ela usou a sua influência, porque as mulheres são influenciadoras de seus filhos, de seus maridos. O poder é muito alto, né? Só que, ao contrário, eu não sei se as mulheres já pararam para atentar isso, a Bíblia diz que o poder da mulher está no silêncio e não nas palavras. A Bíblia diz que o poder da mulher está na conduta. O grande problema da maioria das mulheres não conseguirem ter êxito para mudar seus esposos, ou viver uma grande revolução na sua própria casa, é porque querem usar das palavras, certo? Porque se tornaram hábeis para falar, uma boa retórica, um bom conhecimento, uma boa comunicação, que não vem de hoje, tem sido construída atrás, né, de uma boa formação. Então elas tentam resolver com conselhos, resolver com reclamações, resolver com diálogos, enquanto a Bíblia diz: se você fechar a sua boca e conversar comigo, eu sou capaz de mudar a história de tudo aquilo que está ao seu redor, ou seja, a sua. Mas para isso, você vai ter que ficar em silêncio. E, por último, eu vejo alguém forte demais para Satanás delegar, né, algum tipo de serviço. Se é para derrubá-la, então vou eu e derrubo, porque para Adão eu não preciso colocar uma força total. Que Deus possa abençoar sua casa, sua família, o seu ventre, para você que sonha em ser mãe. Mas descubra uma coisa e eu fecho aqui. Eu aprendi ao longo da minha vida que filho pode nascer ou do ventre ou do coração. E talvez você nunca terá a oportunidade de ter um filho do ventre, porque você não veio a este mundo para ter um filho do ventre. Você veio a este mundo para ter um filho do coração. Mas se eu não tiver do ventre, eu não quero do coração. Então não chore por não ter filhos. Então não reclame, porque filho chega na nossa vida de duas formas: ou ventre ou coração. Mas se você não se sente confortável, certo? Ah, mas eu queria alguém sangue do meu sangue. Então adote um mosquito. Se seu negócio é ter alguém sangue do seu sangue, adota um mosquito, porque o mosquito também tem seu sangue. Ok? Então vamos ampliar um pouquinho a nossa visão. Eu sei que estou brincando com coisa dolorosa, mas que Deus abençoe todas as mães aqui presentes, todas aquelas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Eu quero orar neste momento. Seja você aqui ou em casa, fique de pé, feche seus olhos e nós vamos terminar aqui agora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a raiz das mulheres, ó Pai, é uma raiz forte, uma raiz frutífera, dinâmica e valorosa. E todas as mulheres, ó Pai, reconheçam isso, o poder e todo o investimento que foi feito pelo Senhor nelas. Eu quero abençoar todas as mães, aquelas que só precisam de uma oração e de algum movimento para ser mãe do ventre. Eu quero tirar agora todos os obstáculos pelo poder do nome de Jesus. E aquelas que estão apenas atravessando um período, ó Pai, para engravidar, e que isso aconteça e todos os impedimentos sejam jogados por terra. Mas aquelas que não vieram a esse mundo para ser mãe via ventre, que tenham coragem de ser mãe via coração. Abençoe, ó Pai, abençoe a cada lar, a cada família. Muito obrigado. Deus abençoe a todas as mães. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo, e todos digam amém. Que Deus abençoe. Até quarta-feira.